paz de Cristo, meus amados irmãos. Nesta noite, quero cumprimentar a todos os meus amados irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer essa noite uma instrução que ao longo do tempo está sendo esquecida. As igrejas que tinham esse prazer, tinham essa vontade, ao longo do tempo, não sei porquê, deixaram de anunciar a verdade. Sabemos que Cristo é a verdade e nele não há mentira, pois está escrito que Jesus Cristo não tem parte com o príncipe deste mundo, pois Cristo é a verdade e o príncipe deste mundo é a mentira. Ele é o pai da mentira. E toda igreja que não prega o verdadeiro evangelho ou dissimula a verdade, não tem Cristo, não tem Deus, porque a Bíblia assim nos ensina. Nós sabemos que a causa de muita igreja perder o caminho, perder o temor, se esfriar, em parte podemos falar que a responsabilidade é individual, mas em parte a responsabilidade cai sim sobre as diretrizes, que deixa de ensinar por alguma influência ou uma outra coisa semelhante, deixa de aplicar, porque Cristo, ele sempre foi, é e sempre será a verdade. E às vezes o homem, quando ele distancia da verdade, para se embrenhar, para militar só pelas coisas deste mundo, ele não consegue mais aceitar a verdade que está em Cristo. E isso impossibilita certos pastores, certos doutores da lei, certos profetas de pregar. Por quê? Porque são esses homens que, por decidir buscar a prata e o ouro neste mundo, ele se esquece do temor de Deus. Ele não quer ser repreendido, ele não quer ouvir a verdade. Então ele quer uma palavra que vá de encontro ao seu ego, que manifeste o desejo do seu coração. E Cristo, ele não faz acepção de pessoa. Se você é santo, você é santo. Se você é profano, você é profano. E às vezes nós entendemos que muitos pastores deixaram de pregar a verdade, eram homens de Deus. Tinha sua vida consagrada, santificada, temorosa a Deus. Mas infelizmente a sigla, o dinheiro, corrompeu os seus corações, as suas mentes. Nós vemos que a Bíblia afirma que não foi Satanás que derrubou os anjos, mas foi a sua cauda. Então observamos bem que ele já tinha um laço muito grande com anjos específicos. Quando a Bíblia vai revelar que com a sua cauda, então significa dizer que ele já tinha criado um número de anjos ao seu redor para trabalhar em seu favor. E assim nós vemos também nos dias de hoje, Os ensinamentos que nós vemos hoje vai estendendo, vai levando o homem a se esquecer de Deus, a militar contra a verdade de Deus. Assim eu quero trazer nessa noite a diferença entre uma igreja de Deus e uma igreja de homem. Então observe bem que há diferença na igreja de Deus e da igreja de homem. Deus não opera segundo a nossa vontade, mas nós, seres humanos, servos do Senhor, devemos obedecer
a sua vontade. Quando a igreja não tem essa doutrina, quando a igreja não se submete à palavra de Deus para obedecer, diz que essa igreja é de homem. Logo, os preceitos verdadeiros não serão vistos, não serão ouvidos e nem aplicados, porque o próprio homem, a própria diretriz, não está em condição de trazer tais ensinamentos. Eu quero deixar aqui alguns versículos bíblicos para a gente comprovar essa certeza. Na Bíblia tem muitas e muitas outras oportunidades, tem uma variedade incrível para nós identificarmos uma igreja de Deus e uma igreja de homem. A igreja de Deus, ela vive pela fé, mas a igreja de homem, ela vive pela vista. Então vamos observar aqui, queria que os irmãos, essa oportunidade em Jesus Cristo, abrissem as suas Bíblias no livro de Provérbios. Você vai ouvir esse vídeo e tenha certeza, meu amado, que se você der ouvido essa instrução, você vai crescer no conhecimento. Provérbio 29 e o verso 18, para a gente entender a necessidade que tem a igreja de ser instruída pelas diretrizes, pelos doutores, pelos pastores, enfim, pelo aquele que é a cabeça da igreja, pelo aquele que é levantado para ensinar o povo de Deus a caminhar dentro da vontade de Jesus Cristo. Vamos lá. Provérbio, capítulo 29 e o verso 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Que maravilha, né, meu querido? Nós vemos aqui com clareza, como água cristalina, que a palavra de Deus exige que os que estão na frente do trabalho sejam simplesmente um ensinador amante da palavra de Deus. Quando diz não havendo profecia, não está dizendo que é para profetizar. Aqui está dizendo que está faltando o ensinamento da lei do Senhor. Quando esta profecia foi escrita, estávamos vivendo aqui no mundo da lei, na época da lei. E aqui o profeta está dizendo que não havendo ensinamento na igreja, o povo se corrompe. Hoje o que nós mais vemos é a lutas políticas, um acusando o outro por causa de corrupção. Nós vemos hoje em dia as famílias se acusando uma a outra por causa de corrupção. O setor trabalhístico, o que se fala é corrupção. O que é corrupção? Corrupção é quando você se desintegra da verdade. É quando você recebe suborno. É quando você assume uma postura daquilo que você não é. O que é corrupção? É você ensinar uma pessoa a ser o que ela não é. Ou seja, você vai fermentando, você vai crescendo por meio desse fermento uma massa. Foi como a Bíblia vai dizer que uma cauda Satanás derrubou para a terra a terça parte dos anjos. Ou seja, a falta de ensinamento vai crescendo aquela cauda de pessoas ignorantes. E ela chega até a fazer coisas que para ela é normal, mas está contrário à lei. É uma pessoa que ela vai defraudar, é uma pessoa que ela vai usufruir de coisas que não é dela, vai desejar aquilo que não é dela. Ou seja, porque dentro dela não tem a lei. Ora, não tendo a lei, a corrupção vai governar.
em seu coração. E se ela der um ensinamento do tal instrutor, muito mais, maior e com maior velocidade, esta corrupção vai ser desenvolvida neste homem, nesta mulher. E quando a corrupção chega também, meu querido, as negatividades. Você vê que por causa da corrupção, as famílias se dividem. Esposo, por causa de uma simples situação qualquer, consegue deixar entrar no seu coração esse desejo de deixar a família e ele simplesmente vai embora. A mulher simplesmente também, por um fato ou outro, também desagrega do seu casamento e busca outro casamento. Ou seja, são pessoas que não foram instruídas. Então ela não desenvolveu um caráter divino, não desenvolveu um caráter de homem temente a Deus. E por isso, as lutas, as provações que ele veio, para ele não é aceito, porque o que interessa a ele é estar acima de tudo e de tudo. Desde quando? E as coisas que aconteçam não lhe aflige, então para ele tá bom, mas se vir afligir, logo ele vai usar também os seus meios para se defender, para não aceitar. E a Bíblia diz que as aflições, ela vem sobre a vida do homem. Então, por falta de ensinamento, por falta de profecia, aqui vai estar dizendo que o povo se corrompe. É um povo que perde o temor de Deus. Eu quero também aqui deixar escrito. E como é que nós vamos conhecer se o instrutor, se o pregador, se o profeta, se o pastor está pregando pelo Espírito Santo? Porque também tem isso. Nós temos que ter o ouvido aguçado por meio da palavra para poder discernir quem é que está pregando, quem é que está nos ensinando. Porque a Bíblia diz que os falsos profetas fariam tão grandes sinais, tão grandes prodígios, tão grandes maravilhas, que se fora, enganaria os escolhidos. Observa bem, a tamanha esperteza de Satanás usando essas vidas. Se for os escolhidos, ou seja, homens habilitados, homens credenciados a morar no céu, se não é o Espírito Santo agir na vida dele ou dela, ele se deixaria levar. E é verdade isso, porque os sinais que nós vemos acontecer, se você não tiver a ajuda de Jesus Cristo, você jamais dirá que aquela ação, que aquele projeto, aquela cura, aquele milagre é de homem ou do diabo, porque é semelhante às coisas de Deus. Aqui eu quero, junto com o irmão, ler primeira epístola de João, no capítulo 4, aleluia, para nós ver, glória a Jesus, louvado seja o nome do Santo Senhor, porque que nós temos que vigiar e atentar no dia a dia. Paulo, ele escreve dizendo que os crentes de Bereia, ele era super desconfiado, e com toda certeza, se trata de salvação, é algo que o valor é incalculável, não tem nada para comparar com o valor de uma alma. Então a Bíblia diz que Paulo, a pregar a palavra para os bereanos, eles aceitavam a palavra, mas quando chegavam em casa, ele tirava um tempo, para provar dentro das Escrituras se aquilo que Paulo está pregando verdadeiramente se conectava com a palavra do Senhor. Ou seja, não era que ele desconfiava do profeta, nem do instrutor, mas ele queria saber se o que estava ouvindo era compatível com aquilo que estava na Sagrada Escritura. Eram pessoas especiais, e nós devemos ser assim, não aceitar qualquer coisa, porque às vezes você aceita confiando no irmão, na irmã, e nem sabe no dia a dia que uma palavra que nós aceitamos como verdade, sendo ela mentirosa, muda todo o curso do nosso sentimento.
Às vezes você pode resolver aquele problema com a sua família, você pode resolver aquele problema com o seu vizinho, você pode resolver aquela questão que está te afligindo, mas vem uma palavra que tira toda aquela estrutura que você pode usar para ser um vitorioso. E ali, em vez de você ter paz, ter vitória, você só aparta aquilo que é seu para longe e cria agora uma dificuldade para resolver os seus problemas. Então, por isso nós temos que estar de ouvido, de orelha em pé, como diz o provérbio do mundo aí, para não deixar Satanás nos enganar usando esses homens. 1 João, capítulo 4 e o verso 1 em diante. Observe bem o que é que o Espírito Santo aqui expressa na vida de João, o nosso irmão. Aqui tem os falsos profetas. Amado, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já o viste que há de vir, e eis que está no mundo. Olha aí. Observa que aqui ele faz uma estrutura, ele cria uma estrutura para que os cristãos possa provar se o espírito que está pregando na congregação, se o espírito que está aí na sua casa orar, se o espírito que criou uma campanha de louvor, de oração para ajudar a sua família é de Deus ou não. Observe bem, provar amado, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Espírito. Está se falando de espírito. E como é que provamos um espírito? Muitos irmãos dizem que pelos frutos se conhece a árvore. Bonito, lindo. Porém, o nosso inimigo é habilidoso com a palavra. Ele pode se omitir, ele pode se esconder, se camuflar, para não deixar vestígio das suas más obras. Ele é terrível. Portanto, aqui não tem como ele se esconder. É impossível ele se esconder. Porque o Senhor Jesus Cristo, em suas pregações, ele deixa muito claro para os seus santos, para os seus escolhidos, como você provar se o Espírito é ou não de Deus, se é ou não do falso profeta. Vamos fazer assim, pega um copo americano e enche ele com água e dissolve 2 colheres de sopa, nenhum de açúcar e nem outro de sal. Misture até que a composição seja invisível, ou seja, que todo o composto, tanto do açúcar como do sal, seja diluído, de forma que a água pareça ser natural. E uma certa distância, vai lá 3 metros, põe esses 2 copos, uma distância de 3 metros, e pergunte para qualquer pessoa aonde é que tem o sal e o açúcar. Ninguém vai saber. Por que não vai saber? Porque a água, ela está praticamente no mesmo nível da cor. Agora, o que vai acontecer? Como é que nós vamos entender que nos 2 copos tem sabores diferentes, tem gostos desiguais?
Então, a única forma é provar. Olha o que diz aqui, ó. Amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Se você se aproxima do copo e experimenta e prova, você vai identificar uma substância da outra. Uma composição é diferente uma da outra. Logo, é pela boca que o Espírito fala. Então entenderemos se esse Espírito que está falando na boca do profeta, na boca da profetisa, na boca do obreiro, da obreira, na boca do jovem, da jovem, enfim, na boca daquele que confessa o nome de Jesus Cristo, são de Deus ou não. Aquele que confessa que Jesus Cristo veio na carne, ele é de Deus. Observe bem. Aquele que confessa que ele não veio na carne, este não é de Deus, mas é o falso profeta que já está no mundo. E como é que entendemos esta profecia? Quando a palavra vai revelar a tal sentença. Se o tal disser, confessar que Cristo não veio na carne, então esse não é de Deus. Mas como assim? Observe bem. Cristo deixou uma sentença. Vamos começar pelo costume. As mulheres, no Antigo Testamento, ela usava um véu como forma de respeito, de temor ao príncipe, ao seu esposo. Vindo a graça, não aboliu, apenas tirou o véu feito de tecido, porque a Bíblia vai revelar que o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. Capítulo 11 de 1 Coríntios, você vai encontrar essa referência. A Bíblia diz que para o homem é desonroso ter cabelo comprido, mas honroso é para a mulher ter cabelo comprido. Por quê? Porque o seu cabelo foi lhe dado em lugar de véu. E o seu cabelo é sinal de poderio diante dos anjos. Ei, minha amada, olha o valor, olha a qualidade que tem o seu cabelo. E você, numa época como essa, uma época de crise, uma época tão defasada, você fica cortando o seu cabelo. No capítulo 4 de Eclesiastes, verso 1, a Bíblia diz que ele, olhando para a cabeleira da mulher, comparou a cabeleira dela com o seu rebanho que cobria toda a sua colina. Você está vendo que lindo? Mas o profeta vai dizer, não tem problema, o seu cabelo está crescendo demais. Deus não quer jugo pesado. Porque a Bíblia diz que o jugo dele é leve, e o seu fardo é leve, e o seu jugo é suave. Mas a Bíblia também vai afirmar, esse próprio Jesus, que diz que não quer que o homem, que a mulher tenha fardo pesado, diz também na sua palavra que aquele que com seu olho pecar, é melhor que tenha um olho do que ter os dois e entrar no reino do céu. Observe bem. A Bíblia diz, olha, se o teu olho peca, arranca-o. É melhor entrar no reino do céu com um só olho do que ter os dois ser lançados no inferno. E agora, meu querido, quando Jesus disse que não quer que o homem e nem a mulher tenha fardo pesado, não está falando do peso, do contato físico, mas está falando do peso espiritual provocado pelo pecado. Você tem que meditar na Bíblia, meu querido. Eu já vi muitos pastores falar que Deus não quer que o homem tenha fardo pesado.
E isso ele se relaciona, isso ele falando do cabelo, da cabeleira da mulher. Porque uma certa feita eles que viram uma irmã, que o cabelo dela ia até o tornozelo. E ele disse que aquilo era falta de espiritualidade. É isso que está. Quer dizer, esse tal, ensinando, ele confessa que Jesus Cristo não veio na carne. Esse é o espírito do anticristo, do falso profeta que já está agindo nesta pessoa. Então, as minhas irmãs, minha querida irmã, que está ouvindo e vai ouvir esse vídeo, você tem que acreditar em quem? Na palavra de Deus ou no homem? Faça que nem os crentes de Bereia. Você não vai impedir que a palavra seja pregada, mas você tem uma resposta para todas as perguntas, para todas as suas dúvidas. A palavra de Deus está na sua mão. Chega em casa e medita direitinho se verdadeiramente o que estou pregando para você é verdade. Porque a Bíblia manda dizer que o cabelo da mulher lhe foi dado em lugar de véu. Então você não pode tirar, porque a Bíblia diz assim, aquele que tirar a profecia deste livro, lhe será tirado a parte da filha do reino do céu. Então, você não pode acreditar no homem. Eu mesmo disse, você pode acreditar. Porque se as suas palavras que são pregadas batem com a palavra de Deus, amém. Então, às vezes, a gente, por não se esforçar um pouco, a gente recebe tudo que hoje em dia está sendo pregado. E quando menos espera, nós estamos sem força para orar, força para buscar a presença de Deus. Pensa que não, a gente volta para o mundo de novo. Pedro, ele disse que o homem, depois de liberto, depois de escapar da condenação, torna-se preso novamente, que vem um profeta sobre a vida dele, que o cão, veja só, o cachorro volta a lamber, a comer o seu próprio vômito. Ou seja, o homem está lá na droga, está no crime, está na macumba, está na prostituição, está no adultério, por causa dessas enfermidades, por causa desses pecados, ele vai para a cadeia, fica doente, porque a maioria hoje, 99% das enfermidades hoje, ela é promovida, é provocada espiritualmente, por causa do pecado. Então essas pessoas estão lá doentes, então não tem luz para ela, não tem saída, não tem mais nada. Então Jesus Cristo vai lá e cura ele. E ele vê que a mão do Senhor foi sobre a vida dele, resgatando ele das mãos de Satanás, livrando ele da cadeia, das drogas, das perseguições, curando ele do câncer, das enfermidades, abrindo porta, dando família. E ele vê tudo isso, mas aí, quando ele vê livre, quando ele vê liberto, então ele se sente no direito de fazer a sua própria vontade. Se esquece do Senhor. Então vem a profecia, que como um cachorro volta ao seu próprio vômito. Assim também a irmã, está na prostituição, está na macumba, está lá no adultério, tudo de errado, não sabe mais o que fazer. Aceitou Jesus, Jesus mudou a vida dela, transformou a vida dela, abençoou ela, e hoje em dia quer viver do seu jeito. No início você concordava que o cabelo lhe foi dado como mantila, foi lhe dado como ornamento para a sua cabeça. Ele é sinal de poderio. O cabelo é uma coisa que vai diferenciar você do seu esposo. Então veja só que no início você aceitava, mas agora você foi curada. Aquele nome de mulher desprezível, o Senhor colocou por terra. Aquela enfermidade que você tinha, você foi curada. Você vivia passando fome. E agora você tem um trabalho. Você não tinha casa, você tem um lar, você tem comida. Você não tinha filho. Deus abriu agora a sua mãe, você pode gerar filho. Agora tem se levantado contra Deus. Contra o Deus Todo-Poderoso. E agora? Em que devemos acreditar? Naquele Deus que nós acreditávamos no início, ou nesse Deus agora que os homens estão pregando que você pode cortar o seu cabelo porque você tem que se arrumar e ficar bonito para o seu esposo. No início você aprendeu que o seu corpo
era corpo santo para o Senhor. Mas agora você acha que o seu corpo é culpa da vaidade, é culpa do seu esposo. A Bíblia vai revelar que o Espírito Santo tem ciúme do nosso corpo. Não só do homem, mas também da mulher. Então veja que todo ensinamento que tira a profecia da palavra de Deus é do anticristo. Minha amada, não toque mais no seu cabelo, porque você está arrumando para você problemas futuros. Você sabe que o cabelo foi dado a você como véu. A Bíblia vai revelar no capítulo 21 de Deuteronômio, no versículo 10, Jesus dizendo ao seu povo: quando saírem a peleja contra os seus inimigos, e o Senhor teu Deus te der os seus inimigos nas tuas mãos, e tu a trouxeres a cativo, e se entre os prisioneiros, observe bem, se entre os prisioneiros houver uma mulher formosa, e no teu coração desejar, leva lá para a tua casa. Porém o Senhor põe três situações para que essa mulher que foi prisioneira possa viver no meio do povo de Deus. Primeiro, a Bíblia diz assim, ela tem que rapar a cabeça, ou seja, o cabelo quando é cortado, ela é uma escrava. Minha amada, minha querida, você quando corta o seu cabelo, você se torna uma prisioneira de alguém, uma prisioneira deste mundo. Ainda continuando a tarefa que tinha que exercer aquele que queria viver com esta mulher prisioneira. Não só rapar a cabeça, que era um sinal de prisioneira, mas como cortar as unhas. Você veja que os costumes desse mundo não podem entrar no meio do povo de Deus, porque ele é santo. Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então nós temos que atentar para a palavra do Senhor. Vamos deixar de negligenciar a palavra de Deus. Muitos pastores estão corrompidos, não tem mais graça para pregar a palavra de Deus, porque a sua vida é um desastre. Está em adultério, está em prostituição. Esses homens não conseguem mais ter paz com o Senhor, porque o próprio Espírito Santo não encontra lugar na vida dele, de tanto pecado, tanta abominação, tanta prostituição que está sendo construída, vivida na sua vida. Então, meus queridos amados, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, comece a se despertar. Se você perde 5 minutos, 10 minutos examinando essa escritura, você não sabe que você está ganhando muita coisa. A salvação é muito maior do que outro sacrifício. Tem pastor que está perdido, não consegue mais ter paz, aliança com a sua esposa. Já perdeu o casamento, para ele tanto faz. A Bíblia vai dizer assim, que tem uns que ele não entra no reino do céu. Impede aquele que está entrando. Quantas irmãs, quantos irmãos que tinham essa sede, esse desejo de conhecer a verdade, mas veio esses lobos devoradores com as suas milícias malignas e traduziu, impediu a entrada dos nossos irmãos no reino do céu. Nessa noite, meu amado querido, em nome de Jesus Cristo, comece a meditar. Veja se isso que você está ouvindo é verdadeiro. A Bíblia diz que você é santo. Aquele que busca o Senhor tem que ser santo. Ser santo porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Aqui eu quero deixar outra palavra. Em nome de Jesus Cristo. Para que nós comprovamos que esse obreiro, ele não é digno de entrar no reino do céu. E nem são dignos de nós termos comunhão com ele. Se esses tais lhe precisar, em algum dia, em algum lugar, de um pão de água, lhe dê pão e lhe dê água. Mas se ele vir em nome do Senhor, o rejeite, não o aceite, não o saúde, porque isto é bíblico. Esses homens, quando ele vem pela palavra, ele não traz salvação, mas traz a morte, traz destruição.
Vamos ler aqui. Segunda Epístola de João. Só tem um versículo mesmo. A partir do verso 9. Diz assim, ó, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudai, porque quem o saúda tem parte nas suas más sobras. Oh, glória! Bendito seja o nome santo do Senhor. Você está entendendo aí, meu querido? A necessidade de nós se esforçarmos para não sermos enganados. Cristo já fez a parte dele, ele está continuando a fazer. Ele já morreu, pagou nossos pecados com o seu corpo e está nos auxiliando aqui esta noite pela sua palavra. Você só é enganada se você quiser. Você só é enganado se você quiser. Então, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, meu querido, minha querida, se esforce.